Olá, turma médio! Esse vídeo servirá para lhe ajudar em diagnosticar ou praticamente refutar as possibilidades das cefaleias secundárias. A cefaleia ela é um sintoma ubíquo na população em geral, de alta prevalência, podendo representar desde uma cefaleia primária a um sintoma de doenças graves como meningites e até mesmo tumor cerebral. Com isso, torna-se necessário uma abordagem padronizada para identificar os sinais de alarme para essas cefaleias secundárias. E para isso, quem irá nos ajudar hoje será um personagem bem conhecido de todos nós, o nosso grande amigo Snoop. Bom, o acrônimo correto, como podemos ver, é Snoop4 ou Snoop4, ou seja a pronúncia que vocês quiserem dar. Bom, onde temos aqui o S de sintomas sistêmicos ou doenças secundárias. O que nós vamos buscar na anamnese desse paciente? Nós vamos buscar se esse paciente tem febre, se esse paciente tem sudorese noturna, imunossupressão, HIV. Bom, algum indício que nos direcione para uma doença infecciosa. Esses pacientes eles podem ter também de base um câncer, e aí a gente vai pensar em metástases, podem ter perda de peso, onde a gente vai pensar uma paciente com uma doença neoplásica de base, tá? Ou até mesmo claudicação de mandíbula, onde nós vamos pensar em uma arterite de células gigantes ou arterite temporal. O N desse acrônimo ele corresponde a sintomas ou sinais neurológicos. Tá? Então, o que nós vamos buscar na anamnese ou no exame físico desse paciente? Nós vamos buscar se é um paciente que ele tem um histórico de confusão, teve cefaleia, mas tem confusão. Se esse paciente está com achados de sintomas focais, ele está queixando de uma parestesia no membro superior, no membro inferior, unilateral, se ele está queixando de perda de força nesse membro, tá? Se ele tem sinais focais no exame físico, então ele tem um reflexo assimétrico, ele tem uma força assimétrica, uma sensibilidade assimétrica, tá? Se esse paciente queixa de diplopia, né? Então muitas vezes o paciente ele vem com uma cefaleia ou diplopia, então a gente vai pensar em lesões expansivas, vamos pensar em hipertensões intracranianas, tá? Se esse paciente está queixando de turvação visual, um zumbido pulsátil, então todos esses sinais e sintomas neurológicos eles vão nos direcionar para uma cefaleia secundária. O O do Snoop ele diz respeito ao início da dor, né? Então aqui vai uma definição bem clara do que a gente chama de thunderclap headache ou uma cefaleia entrovoada. Então quais são essas cefaleias? São cefaleias que o paciente ele começa a dor e o pico máximo da dor é atingido em segundos a no máximo 1 minuto. Essa é a definição de cefaleia entrovoada. Então nós vamos pensar o que nesses pacientes? Esse paciente vai pensar em hemorragia subaracnoide, em vasoespasmo cerebral reversível, em trombose venosa cerebral, dissecção arteriais, aí seja dissecção de vertebrais ou carotídeos, que são as mais comuns. Vamos pensar também em apoplexia pituitária, né? Apoplexia hipofisária, tá? E achados de hipertensão intracraniana. Bom, indo ainda no O do Snoop, nós vamos ver que aquelas cefaleias que chamam a atenção naqueles pacientes que a cefaleia se inicia após os 50 anos de idade, também tem nos ligar o sinal de alarme para essas cefaleias secundárias. E dentre elas, a gente vai pensar em lesões expansivas, arterite de células gigantes, como a gente já comentou anteriormente, e até mesmo os AVCs hemorrágicos e hemorragia subaracnoide. O P do Snoop, o primeiro P, né? Então nós vamos lembrar aí que nós temos 4 P's, tá? E aí o P1 do Snoop, ele diz respeito à posição, né? Então, se você tem alguma posição que essa cefaleia piora, que essa cefaleia ela fica mais intensa. Com isso, nós vamos pensar o quê? Nas hipotensões licóricas, então aquele paciente que está deitado, está bem, de repente ele senta ou fica em pé e a cefaleia ela torna-se mais intensa. Vamos pensar também em lesões expansivas, principalmente naqueles pacientes que é o contrário, né, da hipotensão licórica. São pacientes que, quando eles deitam, a cefaleia ela fica mais intensa, ela piora de intensidade. Vamos pensar com etiologias também, né, as tromboses venosas cerebrais e patologias, principalmente dos seios nasais. São manobras quando o paciente ele agacha ou ele inclina a cabeça para frente. Muitas vezes o paciente ele sente desconforto facial. O P2, né, do Snoop, ele diz respeito à história anterior. Então, se era um paciente que ele já tinha um padrão de cefaleia e essa cefaleia ela mudou o padrão de início, mudou a característica da cefaleia e até mesmo a intensidade dessa cefaleia. Então, com isso, nós vamos pensar o quê? Em infecções, lesões expansivas e até mesmo hemorragias. Já o P3 do Snoop, ele diz respeito à gravidez, né? Então, toda grávida que ela não tinha dor de cabeça anteriormente e agora ela passa a ter cefaleia, a gente tem que pensar em algumas doenças, tá? Dentre elas, a trombose venosa cerebral, o vasoespasmo cerebral reversível,
logicamente, né, a gente já sabe muito bem isso, é pensar em pré-eclâmpsia, em lesões hipofisárias e até mesmo AVCs, principalmente o AVC hemorrágico. E agora, o último P do nosso amigo Snoop, ele diz respeito à precipitação ou não por manobras de Valsalva. Então, as manobras de Valsalva, elas estão presentes o quê? Quando a gente tosse, quando a gente espirra, ou quando a gente faz até prensa abdominal para defecação. Nesses casos, a gente vai pensar em lesões expansivas, malformações de Chiari. Então, são os dois grandes grupos, né, que a gente pensa de cefaleia quando a gente tem a cefaleia piorada pela manobra de Valsalva. Bom, agradecemos então aí a presença de nosso amigo Snoop para nos ajudar nesse acrônimo, tá? Espero que com isso seja desmistificada um pouco essa sensação de desconforto que alguns médicos têm ao avaliar pacientes com cefaleia, para que então a gente possa ajudar o máximo de pacientes possível, o máximo de colegas também possíveis com essa explanação. Muito obrigado.